Existem lugares no mundo onde a natureza escreve poesia em pedra, água e luz. Cantos remotos onde o tempo parece suspenso, onde a beleza surge tão intensa que paralisa os sentidos e redefine o que consideramos possível. São paisagens que resistem à descrição, que exigem silêncio, contemplação e presença absoluta. Prepare-se para atravessar continentes, mergulhar em culturas distantes e descobrir que o mundo ainda guarda maravilhas capazes de despertar os mais belos sentimentos. Bem-vindo a uma viagem pelos lugares mais impressionantes que nosso planeta tem a oferecer. Ilha de Kalsoy, Ilhas Faroé. Estreita e alongada como uma lâmina de pedra lançada ao mar, a ilha de Kalsoy emerge das águas do Atlântico Norte, envolta em mistério e isolamento. Conhecida como a Flauta por sua forma delgada, a ilha é cortada por túneis que atravessam montanhas como passagens secretas entre vales esquecidos. Aldeias minúsculas se agarram às encostas, casas de madeira pintadas em tons escuros que resistem ao vento perpétuo e à chuva horizontal. O farol de Kalur, no extremo norte, é o destino final. Uma caminhada que atravessa campos verdejantes onde ovelhas pastam indiferentes à paisagem dramática. O caminho se estreita até desaparecer no topo de um penhasco pontiagudo, onde o oceano se estende infinito, ilhas distantes flutuam como sombras e o vento pressiona com força suficiente para lembrar o visitante de sua própria pequenez. Ali, entre céu e abismo, o silêncio ganha peso. A luz muda a cada instante, pintando as ondas de prata e chumbo, enquanto nuvens baixas correm sobre os penhascos. Skeleton Coast, Namíbia. Onde o deserto do Namibe encontra o Atlântico gelado, nasce uma das costas mais inóspitas e fascinantes do planeta. A Skeleton Coast se estende por centenas de quilômetros, como uma fronteira entre dois mundos hostis. Dunas douradas que descem até praias cinzentas e ondas violentas que quebram sob neblina perpétua. O nome revela sua história. Esqueletos de baleias emergem da areia, navios naufragados enferrujam sob o sal e o vento, testemunhas silenciosas de um litoral implacável. A névoa matinal cobre tudo como um véu espesso, criando uma atmosfera fantasmagórica onde os contornos se dissolvem. O chão é marcado por pegadas de chacais, leões marinhos e elefantes do deserto que vagam pelas dunas em busca de água. Aqui, a vida se adapta ao impossível. Plantas suculentas captam umidade da neblina, insetos sobrevivem com orvalho. Ao entardecer, quando o sol perfura a bruma, a costa ganha tons alaranjados e violetas, uma beleza melancólica que contrasta com a dureza do ambiente. Montanha Arco-Íris, Vinicunca, Peru.
Escondida nos Andes peruanos, a mais de 5.000 metros de altitude, a montanha Arco-Íris se revela como uma pintura geológica viva. Faixas de cores atravessam suas encostas em camadas horizontais: vermelho ferroso, amarelo sulfúrico, verde turquesa, roxo lavanda. Um espectro mineral formado ao longo de milhões de anos pela deposição de sedimentos, oxidação de metais e pressão tectônica. A caminhada até o topo é uma jornada através da altitude rarefeita, onde o ar fino queima os pulmões e cada passo exige determinação. Vilarejos andinos ficam para trás. Lhamas pastam em campos amarelados e o horizonte se preenche com picos nevados que parecem tocar o céu. Quando finalmente a montanha surge à vista, o impacto é imediato. Uma explosão de cor no meio de um mundo austero. O vento sopra gelado no cume, trazendo flocos de neve e o cheiro puro do ar de altitude. A luz muda constantemente, alterando as tonalidades das listras conforme as nuvens se movem. Chocolate Hills, Filipinas. No coração da ilha de Bohol, mais de 1.000 colinas cônicas emergem da terra plana como gotas verdes simétricas espalhadas até onde a vista alcança. Durante a estação seca, a vegetação murcha e as colinas ganham tons marrons que justificam seu nome. Chocolate Hills, montículos que parecem trufas gigantes dispostas sobre um tabuleiro natural. A formação geológica intriga cientistas. Calcário marinho erguido e esculpido por milênios de chuva e erosão, criando uma paisagem que desafia a lógica. Do mirante mais alto, o panorama se repete em todas as direções. Centenas de cones perfeitos que se sucedem como ondas petrificadas. Ao amanhecer, a névoa se acumula entre as colinas, criando um mar de bruma do qual emergem apenas os topos arredondados. O silêncio é quebrado pelo canto de pássaros tropicais que sobrevoam os vales. Quando o sol se eleva, as sombras dançam entre as formações, revelando texturas e curvas que transformam cada colina em uma escultura única. Falésias de Le Tréport, França. Na costa da Normandia, onde o Canal da Mancha encontra a terra francesa, as falésias de Le Tréport se erguem como muralhas brancas que desafiam o mar. Paredes verticais de giz e sílex cortam o horizonte em linhas retas e imponentes, marcadas por camadas horizontais que contam milhões de anos de história geológica. A brancura da rocha contrasta violentamente com o azul profundo do oceano e o verde intenso dos campos que se estendem no topo. Escadarias sinuosas sobem pela face do penhasco, levando a mirantes onde o vento do mar sopra constante e salgado. De cima, a vista se abre em um panorama que abrange praias de Seixos, o porto colorido e o mar que se estende até se fundir com o céu. As ondas batem incessantes na base das falésias, esculpindo cavidades e arcos naturais. Ao entardecer,
A luz rasante pinta as paredes de tons dourados e rosados, enquanto gaivotas planam em correntes invisíveis. Cabo da Boa Esperança, África do Sul. No extremo sul da Península do Cabo, onde dois oceanos se encontram em correntes poderosas, o Cabo da Boa Esperança se projeta como um promontório rochoso batido por ventos que atravessam milhares de quilômetros sem obstáculo. As ondas do Atlântico e do Índico se chocam em redemoinhos furiosos, criando um espetáculo de força bruta, onde a espuma branca contrasta com águas verde escuras e profundas. Trilhas serpenteiam entre formações rochosas pontiagudas, atravessando uma vegetação baixa e resistente conhecida como fynbos, um mosaico de plantas endêmicas que florescem em cores vibrantes mesmo sob o vento constante. Babuínos circulam livremente pelos caminhos, observando visitantes com curiosidade desconfiada. Do farol no topo, o horizonte se curva visivelmente, lembrando a esfericidade do planeta. O mar se estende infinito, manchado por correntes e redemoinhos que marcam o encontro das águas. Ali, no fim do continente, o mundo parece maior e mais selvagem. Kandvan, Irã. Esculpida nas encostas vulcânicas do Monte Sahand, a aldeia de Kandvan parece emergir diretamente da rocha. Casas cônicas se erguem como formigueiros gigantes de pedra, cada uma talhada no tufo vulcânico que a erupção depositou há milênios. As construções se empilham em níveis irregulares, criando um labirinto vertical onde escadas estreitas conectam habitações que desafiam a gravidade. A rocha porosa isola naturalmente do frio intenso do inverno e do calor do verão, tornando as cavernas habitáveis há mais de 700 anos. Janelas e portas foram abertas à mão, geração após geração, moldando o interior das formações em cômodos funcionais que mantêm a temperatura estável. Fumaça sobe das chaminés escavadas no topo das estruturas, enquanto moradores caminham por vielas que mais parecem fendas entre rochedos. Jardins pequenos brotam em terraços improvisados, e o som de água corrente ecoa pelos canais de irrigação esculpidos na pedra. Kandvan é arquitetura sem arquitetos, uma simbiose perfeita entre necessidade humana e generosidade geológica. Grande Barreira de Coral, Austrália. Estendendo-se por mais de 2.000 quilômetros ao longo da costa de Queensland, a Grande Barreira de Coral forma o maior sistema vivo do planeta, um mosaico subaquático de cores, formas e vida que pode ser visto do espaço. Debaixo d'água, o mundo se transforma. Recifes de coral se ramificam em estruturas complexas, onde peixes tropicais deslizam entre fendas, tartarugas marinhas planam com elegância ancestral e raias manta atravessam correntes azuis como pássaros submarinos. As águas variam do turquesa translúcido ao azul cobalto profundo,
revelando jardins de coral que florescem em tons de rosa, roxo, amarelo e laranja. Cada recife abriga um universo próprio. Anêmonas balançam com a corrente, polvos se camuflam instantaneamente e cardumes prateados se movem em sincronia hipnótica. Ao amanhecer, quando a luz do sol perfura a superfície, os raios criam colunas luminosas que dançam sobre o fundo marinho. O silêncio subaquático é pontuado apenas pelo som da própria respiração e pelo estalar suave dos corais vivos. Cavernas de Ellora, Índia. Escavadas diretamente na rocha basáltica das colinas de Maharashtra, as cavernas de Ellora são um testemunho monumental da devoção e da habilidade humana. 34 templos se sucedem ao longo de 2 quilômetros. Santuários budistas, hindus e jainistas que coexistem em harmonia silenciosa, cada um talhado da montanha, como se a pedra sempre tivesse guardado essas formas secretas. O Templo de Kailasa é a obra suprema, uma estrutura colossal, esculpida de cima para baixo, onde milhares de toneladas de rocha foram removidas para revelar torres, pátios, elefantes de pedra e relevos intricados que cobrem cada superfície. Colunas se erguem como troncos petrificados, sustentando tetos decorados com figuras divinas e cenas épicas. A luz do sol entra pelas aberturas e cria jogos de sombra que animam as esculturas. O cheiro de incenso ainda paira nos santuários internos, onde peregrinos deixam oferendas aos pés de divindades milenares. Caminhar por Ellora é atravessar camadas de tempo e fé, onde a rocha se transformou em poesia vertical. Floresta Amazônica. A maior floresta tropical do planeta se estende como um oceano verde que cobre milhões de quilômetros quadrados, onde rios serpenteiam como veias de mercúrio sob um dossel denso que filtra a luz em tons esverdeados. O ar é espesso, úmido e carregado de vida, o cheiro de terra molhada, folhas em decomposição e seiva fresca se mistura em uma fragrância primordial. O som da Amazônia nunca cessa. Cigarras vibram em coros ensurdecedores, macacos uivadores ecoam entre as copas, pássaros de plumagem impossível cantam melodias que atravessam quilômetros. Sob os pés, o chão da floresta fervilha com formigas cortadeiras, aranhas tarântulas e sapos minúsculos de cores venenosas. Rios de água escura refletem as árvores como espelhos líquidos, enquanto botos cor-de-rosa emergem para respirar e jacarés flutuam imóveis entre raízes submersas. Ao anoitecer, a floresta muda de voz. Onças caçam em silêncio absoluto, corujas planam entre sombras e insetos luminescentes piscam como constelações terrestres. A Amazônia não é apenas natureza, é o pulso vivo do planeta. Dargavs, Rússia.
No vale isolado da Ossétia do Norte, rodeado por montanhas caucasianas cobertas de neve, Dargavs se ergue como uma cidade fantasma de pedra branca. Dezenas de criptas familiares pontuam a encosta como pequenas torres quadradas, cada uma com telhados em formato de pirâmide e aberturas escuras que revelam ossos e crânios dispostos em camadas. Esta é a Cidade dos Mortos, um necrópole que serviu por séculos como local de descanso final. A tradição local ditava que durante epidemias, famílias inteiras se isolavam nessas torres para morrer juntas, levando consigo pertences e roupas que ainda resistem ao tempo. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo vento que assobia entre as estruturas e pelo farfalhar de grama seca. Névoa densa cobre o vale ao amanhecer, fazendo as torres emergirem como navios de pedra em um mar branco. A luz fria do Cáucaso acentua a palidez das paredes, enquanto montanhas nevadas formam um anfiteatro natural ao redor. Dargavs não assusta. Provoca reverência, um respeito silencioso pela forma como aquela cultura honrava seus mortos. Cataratas do Iguaçu, Brasil, Argentina. Onde o rio Iguaçu se lança em um abismo de quase 3 quilômetros de extensão, mais de 200 quedas d'água trovejam simultaneamente em uma sinfonia líquida que pode ser ouvida a quilômetros de distância. A Garganta do Diabo, a maior delas, engole milhões de litros por segundo em uma queda vertiginosa que cria uma nuvem de vapor permanente onde arco-íris duplos e triplos flutuam como pontes de luz. Passarelas de metal atravessam a floresta subtropical e se aproximam das quedas, até que a névoa molha a pele e o rugido ensurdece os sentidos. Andorinhas atravessam as cortinas d'água com precisão acrobática, desaparecendo atrás das cascatas para alcançar ninhos escondidos nas paredes rochosas. Borboletas coloridas pousam nas grades molhadas, indiferentes ao caos líquido ao redor. Do lado argentino, trilhas permitem contemplar o conjunto completo, um panorama onde água, rocha e vegetação se fundem em movimento perpétuo. À tarde, quando o sol rasante ilumina as quedas, cada gota suspensa no ar captura luz como um diamante microscópico. Vila de Ha Giang, Vietnã. Nas montanhas remotas do extremo norte vietnamita, Ha Giang se desdobra em paisagens que parecem pintadas à mão. Picos calcários cobertos de vegetação se erguem como torres de pedra verde, enquanto vales profundos abrigam terraços de arroz que seguem cada curva do terreno em degraus perfeitos. Estradas sinuosas serpenteiam pelas encostas, abrindo vistas vertiginosas a cada curva, abismos de um lado, montanhas do outro. Aldeias de etnias minoritárias se agarram às encostas, casas de madeira e bambu que resistem às monções e ao frio das altitudes. Campos de trigo sarraceno florescem em tapetes cor-de-rosa que cobrem os vales,
balançando suavemente com a brisa. Búfalos d'água descem trilhas íngremes guiados por crianças descalças, enquanto mulheres com trajes bordados trabalham os campos em ritmo ancestral. A névoa matinal preenche os vales como um mar branco, deixando apenas os picos emersos. Quando o sol perfura as nuvens, a luz cria raios dourados que iluminam terraços e florestas em camadas sucessivas de verde. Lysefjord, Noruega. Cortado profundamente na rocha da costa norueguesa, o Lysefjord se estende por mais de 40 quilômetros como um corredor líquido entre paredes verticais que se elevam por 1000 metros. Águas calmas e escuras refletem os penhascos com perfeição espelhada, criando uma simetria hipnótica onde céu e abismo se confundem. O silêncio é quase palpável, quebrado apenas pelo eco distante de cachoeiras que descem em fios brancos pelas faces rochosas. No topo, o Preikestolen, o púlpito, se projeta como uma plataforma quadrada suspensa sobre o vazio, oferecendo uma vista que paralisa, 600 metros de queda vertical até as águas geladas. O vento sopra com força, trazendo o cheiro salino do mar, que penetra no fiord vindo do oceano. Pequenas fazendas se agarram às encostas em pontos impossíveis, alcançadas apenas por barco ou trilhas íngremes. Ao entardecer, a luz dourada ilumina apenas os picos mais altos, enquanto o fiord mergulha em penumbra azulada, criando um jogo de contrastes que transforma a paisagem em pintura viva. Oradour-sur-Glane, França. Nas colinas suaves de Limousin, Oradour-sur-Glane permanece congelada em 10 de junho de 1944, uma aldeia inteira preservada como testemunha silenciosa de atrocidade. Ruínas de casas de pedra se alinham em ruas vazias, janelas sem vidro olham para o nada e carros enferrujados repousam onde foram abandonados há 8 décadas. Não há telhados, apenas paredes enegrecidas pelo fogo que consumiu tudo. A igreja, onde centenas morreram queimados, mantém seu altar destruído e os restos de um sino derretido. Trilhos de bonde terminam abruptamente no meio da grama que cresce entre as pedras. Placas discretas indicam onde ficava a padaria, a escola, o consultório médico, fragmentos de vida cotidiana interrompida brutalmente. O silêncio pesa como chumbo. Visitantes caminham devagar, respeitosamente, entre as ruínas que o governo francês decidiu não reconstruir. Não há pássaros cantando, não há risos, apenas o vento que passa entre muros quebrados, carregando memória e luto. Oradour não é um lugar turístico, é um memorial vivo, um aviso esculpido em pedra e ausência. Reynisfjara, Islândia. Na costa sul da Islândia, onde o Atlântico Norte despeja sua fúria contra a terra vulcânica, Reynisfjara se estende como uma praia de areia negra que brilha úmida sob céus carregados.
Ondas colossais surgem do horizonte sem aviso, avançando com velocidade e poder que já arrastaram visitantes desavisados. Ondas sorrateiras que tornam a praia tão bela quanto perigosa. Colunas de basalto se erguem da falésia como tubos de órgãos gigantes, formações hexagonais perfeitas criadas pelo resfriamento lento de lava que encontrou o mar. Ao longe, os pilares rochosos de Reynis Drangar emergem das ondas, como dedos negros apontando para o céu. Lendas locais falam de trolls petrificados pela luz do amanhecer. O vento açoita a areia em redemoinhos, enquanto espuma branca cobre a praia após cada onda. A água é de um verde gelo translúcido antes de quebrar, revelando camadas de força acumulada no oceano. Gaivotas planam em correntes invisíveis e focas ocasionalmente observam da água. Reynis Fjara é crua, primitiva e absolutamente avassaladora. Lago Khaimdi, Cazaquistão. Nascido de um terremoto em 1911 que desencadeou um deslizamento maciço de calcário, o Lago Khaimdi é uma anomalia surreal nas montanhas Tian Shan do Cazaquistão. Águas verde turquesa preenchem o vale inundado, submergindo uma floresta de abetos que permanece de pé sob a superfície. Troncos descascados emergem como mastros fantasmagóricos, alguns alcançando 20 metros acima da água, outros visíveis apenas como silhuetas pálidas nas profundidades cristalinas. A água gelada preservou a madeira em estado quase perfeito. Mergulhadores relatam nadar entre galhos ainda cobertos por agulhas, atravessando uma floresta congelada no tempo. A cor do lago muda com a luz. Turquesa brilhante ao meio-dia, verde esmeralda ao entardecer, quase prateado sob céu nublado. Montanhas cobertas de neve cercam o lago, refletindo-se na superfície lisa como um espelho natural. O silêncio é absoluto, pontuado apenas pelo farfalhar de árvores vivas nas margens e pelo ocasional estalo de gelo no inverno. Khaimdi não é apenas um lago, é uma catedral submersa, um templo onde natureza e acidente criaram beleza melancólica. Lago Bled, Eslovênia. Cercado pelos Alpes Julianos, que se erguem como guardiões naturais, o Lago Bled repousa em um vale esloveno como uma joia verde esmeralda, engastada em floresta e montanha. No centro, uma pequena ilha abriga uma igreja de torre branca que se projeta entre as árvores, a única ilha natural da Eslovênia, alcançada por barcos tradicionais de madeira conduzidos por remadores que mantêm técnicas centenárias. Um castelo medieval se agarra ao penhasco acima do lago, paredes de pedra que dominam a paisagem há 1000 anos. De lá, a vista abrange a totalidade do lago, a ilha minúscula em seu centro e os picos alpinos ao fundo, frequentemente coroados de neve mesmo no verão. Cisnes deslizam pela superfície espelhada, deixando rastros que se dissolvem lentamente.
A água é tão transparente que revela o fundo rochoso e cardumes de peixes que atravessam raios de sol subaquáticos. Um caminho circunda o lago inteiro, passando por praias estreitas, pontões de madeira e mirantes onde o panorama se revela em toda a sua simetria perfeita. Bled é serenidade esculpida em água e pedra. Monte Kelimutu, Indonésia. No coração da Ilha de Flores, o vulcão Kelimutu guarda um dos fenômenos naturais mais desconcertantes do planeta. 3 lagos de cratera que ocupam o topo da montanha, cada um com uma cor distinta que muda ao longo dos anos sem padrão previsível. Um brilha em turquesa elétrico, outro em verde jade profundo. O terceiro em marrom avermelhado, tons que não deveriam coexistir a poucos metros de distância. A trilha até o cume atravessa florestas nebulosas, onde o ar esfria progressivamente. Ao amanhecer, quando a névoa se dissipa, os lagos se revelam como poças de tinta derramadas nas crateras, cada um contido por paredes rochosas que impedem a mistura das águas. A mudança de cor vem da interação entre minerais dissolvidos, gases vulcânicos e algas microscópicas, criando um laboratório químico natural. Aldeias locais atribuem aos lagos significados espirituais, morada de almas jovens, anciãs e malfeitoras. O silêncio no topo é quebrado apenas pelo vento e pelo ocasional borbulhar de gases que escapam das profundezas, lembrando que o vulcão apenas dorme. Baía de Halong, Vietnã. Emergindo das águas verde esmeralda do Golfo de Tonkin, mais de 1.600 ilhas e ilhotas de calcário se erguem como torres verticais cobertas por vegetação densa. Uma paisagem marinha que parece esculpida por gigantes. A Baía de Halong se estende por centenas de quilômetros quadrados, criando um labirinto aquático onde cada curva revela novas formações rochosas, grutas escondidas e praias secretas acessíveis apenas por caiaque. Barcos tradicionais de madeira com velas cor de ferrugem navegam entre os pilares de pedra, passando por vilarejos flutuantes onde famílias inteiras vivem em casas que balançam suavemente com as ondas. Pescadores lançam redes ao amanhecer, quando a névoa matinal transforma a baía em um mundo fantasmagórico onde rochas flutuam como sombras suspensas. Cavernas perfuram as ilhas, câmaras imensas decoradas com estalactites que gotejam água mineral há milênios. A luz que penetra pelas aberturas cria feixes dourados que dançam sobre a água. Ao entardecer, o sol incendeia o horizonte, pintando as formações rochosas em silhuetas dramáticas contra céu alaranjado. Gruta Azul, Capri, Itália. Escondida na costa rochosa de Capri, acessível apenas por uma abertura tão baixa que visitantes precisam deitar-se em pequenos barcos para entrar, a Gruta Azul guarda uma das visões mais surreais do Mediterrâneo.
Uma vez dentro, o mundo se transforma. A água brilha em azul elétrico impossível, luminescente como se contivesse luz própria. O fenômeno vem da luz solar que penetra por uma abertura submersa, refratando através da água antes de iluminar o interior da caverna de baixo para cima. O teto baixo amplifica cada som, o bater suave das ondas contra a rocha, as vozes que ecoam multiplicadas, o rangido dos remos de madeira. Objetos submersos na água parecem cobertos por uma aura prateada fantasmagórica. As paredes curvas da gruta refletem o azul em gradações infinitas, do turquesa pálido ao cobalto profundo. A visita dura apenas minutos, o tempo que o barqueiro leva para cruzar a caverna e retornar à luz do dia. Mas esses minutos gravam-se na memória como um sonho líquido, um portal para outro mundo onde a física da luz cria magia pura. Cataratas do Niágara, Canadá e Power. Onde o rio Niágara despenca entre o Lago Erie e o Lago Ontário, 3 quedas massivas descarregam mais de 2 milhões de litros de água por segundo em um espetáculo de força bruta que pode ser sentido como vibração no chão a centenas de metros de distância. A ferradura canadense, a maior delas, forma um arco perfeito de 600 metros, onde a água cai em cortina sólida de 50 metros, criando uma nuvem de névoa perpétua que sobe como fumaça branca. O rugido é ensurdecedor, um trovão constante que abafa conversas e pensamentos. Passarelas levam visitantes até a beira do abismo, onde o vento carregado de gotículas molha tudo instantaneamente. Barcos atravessam a base das quedas, mergulhando na zona de impacto, onde a água encontra o rio em turbilhão caótico. À noite, luzes coloridas iluminam as cataratas, transformando a água em cascatas de esmeralda, safira e rubi. No inverno, o frio extremo cria formações de gelo que cobrem as margens, mas o coração das quedas nunca congela, continua caindo, implacável e eterno. Floresta Torta, Polônia. Nos arredores da vila de Gryfino, 400 pinheiros crescem com uma deformidade idêntica e inexplicável. Cada tronco se curva acentuadamente na base, formando um gancho de 90 graus antes de subir verticalmente em direção ao céu. Todos curvam-se para o norte, todos com a mesma angulação precisa, plantados na década de 1930, em fileiras organizadas que hoje formam um bosque de árvores impossíveis. Teorias abundam, tentativa de criar madeira curvada para construção naval, experimentos agrícolas, fenômenos gravitacionais, mas nenhuma foi comprovada. Os plantadores originais morreram durante a Segunda Guerra Mundial, levando o segredo consigo. O resultado é uma floresta que parece ter sido manipulada por mãos invisíveis, um lugar onde a geometria natural foi substituída por algo antinatural. Caminhar entre os troncos curvos provoca estranheza visceral.
a mente espera verticalidade e encontra curvas sincrônicas. A luz filtrada pelas copas normais acima contrasta com as bases deformadas abaixo. Não há nada ameaçador na floresta torta, mas há algo profundamente desconcertante. Uma anomalia botânica que transforma árvores comuns em enigma silencioso. Milford Sound, Nova Zelândia. Esculpido por geleiras ao longo de milhões de anos, Milford Sound penetra 15 quilômetros terra adentro, como um corredor líquido entre paredes verticais que se elevam por mais de 1000 metros. Penhascos cobertos de floresta temperada despencam diretamente no fiorde, onde águas escuras e profundas refletem picos nevados e nuvens baixas que raramente se dissipam completamente. A chuva cai quase 300 dias por ano, transformando cada face rochosa em cortina de cachoeiras temporárias que surgem aos milhares durante as tempestades. A Sterling Falls e a Bowen Falls permanecem constantes, despencando em quedas verticais que criam névoa perpétua na base. Focas descansam em rochas próximas à entrada do fiorde, enquanto golfinhos ocasionalmente atravessam as águas geladas. Navegar por Milford é entrar em mundo primordial, onde a escala humana desaparece. O silêncio entre as chuvas é absoluto, quebrado apenas pelo grito distante de aves nativas e pelo estampido surdo de avalanches de neve que descem dos picos invisíveis. Quando raios de sol perfuram as nuvens, iluminam porções da floresta em verde luminescente, criando manchas de luz que se movem lentamente pelas encostas como holofotes naturais. Salto Ángel, Venezuela. Do topo do Tepuy ao Yantepuy, uma das montanhas tabulares mais antigas do planeta, a água despenca em queda livre por 979 metros, a cachoeira mais alta do mundo, tão elevada que parte da água se transforma em névoa antes de alcançar o solo. O Salto Ángel desce como fita prateada que se dissolve no ar, serpenteando levemente ao sabor do vento que sopra entre os abismos. A selva venezuelana cerca o Tepuy em manto denso de verde impenetrável, acessível apenas por barco através de rios lamacentos e caminhadas extenuantes. Nuvens cobrem frequentemente o topo da montanha, tornando a cachoeira invisível por dias seguidos. Quando finalmente se revela, o impacto é avassalador. A base da queda forma uma lagoa cercada por rochas, onde a névoa constante alimenta a vegetação exuberante. O som é curiosamente abafado pela distância que a água percorre, chegando ao solo como sussurro amplificado em vez de rugido. Arco-íris se formam na névoa permanente, flutuando como pontes efêmeras entre a rocha negra e a floresta. Salto Ángel não é apenas altura, é leveza vertical, água que desafia a gravidade, tornando-se quase etérea. Lençóis Maranhenses, Brasil.
onde o litoral nordestino brasileiro se encontra com dunas que avançam continuamente terra adentro, os lençóis maranhenses se estendem por mais de 1.000 quilômetros quadrados, como um deserto branco pontuado por milhares de lagoas de água doce. Areias de quartzo finamente moídas formam dunas que ondulam até o horizonte em curvas perfeitas, enquanto depressões entre elas acumulam água da chuva em lagoas que variam de turquesa translúcido a verde esmeralda profundo. O contraste é surreal, deserto e oásis em coexistência impossível. Durante a estação chuvosa, as lagoas alcançam seu auge, transformando o parque em espelho fragmentado, onde céu e areia se refletem em centenas de poças cristalinas. Peixes colonizam essas lagoas temporárias, chegando com as chuvas através de canais subterrâneos, sobrevivendo meses antes que a água evapore completamente. Caminhar pelos lençóis é atravessar paisagem lunar interrompida por paraísos aquáticos. O vento constante redesenha as dunas diariamente, apagando pegadas e criando padrões geométricos na areia. Ao entardecer, a luz rasante transforma cada ondulação em sombra alongada, pintando o branco em tons dourados e rosados, enquanto as lagoas capturam o céu em transformação. Pamukkale, Turquia. Como cascata petrificada que desce a encosta montanhosa, Pamukkale, o castelo de algodão, forma terraços brancos de travertino, onde águas termais ricas em cálcio fluem há milênios. Cada piscina natural brilha em tons de azul e branco puro, bordas calcárias que se acumulam lentamente como cera derretida solidificada em camadas sucessivas. A formação geológica resulta de fontes quentes a 35 graus que emergem do subsolo carregadas de minerais. Ao esfriar e fluir em costa abaixo, o cálcio se precipita, criando depósitos que constroem os terraços ao longo de séculos. A superfície é lisa, mas irregular, esculpida pela água em formas orgânicas que parecem nuvens horizontais. No topo, as ruínas de Hierápolis, antiga cidade termal greco-romana, se espalham entre colunas tombadas e um teatro magnificamente preservado. Aqui, há 2000 anos, romanos já banhavam-se nas mesmas águas que hoje descem pelos terraços brancos. Descalço, é permitido caminhar pelas piscinas rasas, onde a água morna flui constantemente. O branco cegante do travertino contrasta com o céu azul intenso, criando paisagem quase irreal. Ao entardecer, os terraços ganham tons alaranjados e rosados, transformando Pamukkale em escadaria dourada entre terra e céu. Antelope Canyon. Esculpido pela água durante milhões de anos no arenito Navajo do Arizona, Antelope Canyon serpenteia como fenda estreita, onde as paredes onduladas se elevam 20 metros acima, quase se tocando no topo. A luz solar penetra por aberturas invisíveis do alto, criando feixes que descem como colunas douradas e dançam lentamente conforme o sol atravessa o céu.
As paredes fluem em curvas impossíveis, polidas pela água até adquirirem textura de seda petrificada. Tons de laranja, vermelho, violeta e dourado se sucedem em camadas que parecem pinceladas, resultado de minerais de ferro que oxidaram ao longo de eras. A luz refletida pelas paredes curvas cria iluminação indireta que enche o cânion de brilho âmbar. Caminhar pelo corredor estreito exige mover-se de lado em alguns pontos. O chão é areia solta que guarda memória de enchentes súbitas. O cânion se formou e continua sendo moldado por torrentes que descem do deserto após chuvas raras, mas violentas. O silêncio dentro do cânion amplifica qualquer som. Ao meio-dia de verão, quando o sol está no zênite, os feixes de luz se tornam quase sólidos, colunas brilhantes carregadas de poeira suspensa que transformam o cânion em catedral natural iluminada divinamente. Sossusvlei, Namíbia. No coração do deserto do Namibê, onde dunas alaranjadas alcançam 300 metros de altura, as mais altas do planeta, Sossusvlei repousa como depressão de argila branca cercada por gigantes de areia. Árvores de acácia mortas há 700 anos permanecem de pé. Troncos negros retorcidos que resistem à decomposição no ar seco do deserto, criando esculturas naturais contra o laranja incandescente das dunas. A luz transforma constantemente a paisagem. Ao amanhecer, um lado de cada duna brilha em vermelho fogo, enquanto o outro permanece em sombra violeta profunda. Ao meio-dia, o calor distorce o horizonte em miragens ondulantes. Ao entardecer, as cores intensificam-se até atingir tons impossíveis de carmim e púrpura. O silêncio é absoluto. Nenhum pássaro canta, nenhum inseto zumbe. Apenas o vento ocasional que faz a areia cantar ao deslizar pelas cristas das dunas. Subir Big Daddy, a duna mais alta, exige esforço extremo. A cada passo, os pés afundam na areia quente, mas do topo, a vista abrange um oceano infinito de ondas petrificadas que se estendem até onde a vista alcança. Lago Baikal, Rússia. Na Sibéria profunda, o Lago Baikal se estende como mar interior que guarda 1/5 da água doce superficial do planeta. Com 1.600 metros de profundidade e 25 milhões de anos de idade, é o lago mais antigo e profundo da Terra, um abismo líquido tão transparente que rochas no fundo permanecem visíveis a 40 metros de profundidade. No inverno, o lago congela em camada de gelo cristalino que se estende por 600 quilômetros, criando paisagem surreal onde fraturas formam padrões geométricos e bolhas de metano ficam presas sob a superfície como joias congeladas. O gelo canta. Estalos profundos ecoam através da extensão branca quando as placas se expandem e contraem com a temperatura. Mais de 1.700 espécies vivem exclusivamente no Baikal, evoluídas em isolamento. Focas de água doce, peixes translúcidos das profundezas
esponjas que colorem o fundo rochoso. Aldeias de madeira pontuam as margens, onde o modo de vida mudou pouco em séculos. No verão, a água reflete montanhas cobertas de taiga como espelho perfeito. Ao amanhecer, névoa se ergue da superfície enquanto o sol pinta os picos distantes em tons rosados. Baikal não é apenas um lago, é o oceano ancestral aprisionado em terra. Ilha de Socotra, Iêmen. Isolada no Oceano Índico há 20 milhões de anos, Socotra evoluiu como laboratório natural, onde 1/3 das espécies não existe em nenhum outro lugar do planeta. Árvores sangue de dragão dominam a paisagem. Criaturas botânicas com copas em forma de guarda-chuva que parecem cogumelos gigantes de outro mundo. Quando cortadas, exudam seiva vermelha carmesim, que deu origem a lendas antigas sobre dragões mortos. As montanhas Raguier se elevam abruptamente do litoral, cobertas por neblina que alimenta florestas de plantas endêmicas. Praias de areia branca contrastam com águas turquesa, onde golfinhos caçam e recifes de coral florescem. Cavernas calcárias perfuram a ilha, algumas decoradas com estalactites enormes, outras abrigando lagos subterrâneos de água doce. Pastores nômades movem cabras entre vales áridos, onde a vegetação se adaptou a condições extremas. Árvores de pepino inchadas armazenam água em troncos grotescos. Rosas do deserto florescem em caules carnudos e retorcidos. O vento constante molda as árvores em formas dramáticas, galhos que crescem horizontalmente, fugindo da força perpétua. Socotra é alienígena e terrestre simultaneamente, fragmento esquecido de Gondwana, onde a evolução seguiu caminhos únicos.